Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lilian, eu estou em Duque de Caxias, hoje é dia 29 de agosto de 2020 e eu vou fazer aqui uma aula online. Nós vamos trabalhar alguns conteúdos da disciplina de estágio 3 de matemática e a proposta é fazer uma atividade interdisciplinar. E eu escolhi um dos temas, foi fração, gráficos, e nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem e a aplicação de todos esses temas é a nossa vida cotidiana. Porque o mais importante da gente aprender um conteúdo novo, é a gente entender como esse conteúdo se aplica na nossa vida, tá bom? Então aqui é a nossa atividade aqui interdisciplinar, que eu falei com vocês. Aqui na área da matemática a gente vai falar sobre frações, gráficos e porcentagem. Vamos relembrar um pouquinho, né? Lembrando que essa aula é para alunos do primeiro ano do ensino médio, que já viram todos esses conteúdos até no ensino fundamental. Mas vamos relembrar alguns conteúdos rapidamente e vamos fazer a aplicabilidade dele em alguns exercícios, tá bom? Agora, todo esse conjunto, nós vamos ter aqui uma atividade em que nós vamos também abordar a distribuição de renda, a divisão de classes. Isso daqui são conteúdos tanto da economia quanto da geografia. E também nós queremos fazer uma proposta da utilização de um aplicativo de celular, utilizando aí uma área tecnológica, a área da informática, para que a gente possa entender como a gente pode utilizar todos esses equipamentos, um simples celular que todo mundo tem, que todo mundo usa, como a gente pode também utilizar na nossa vida, como a matemática, a geografia, a economia pode ser útil na nossa vida, pode mudar muitas vezes a nossa vida. Então vamos começar. Eu tenho aqui um roteiro e antes de mais nada eu quero te dizer que se você for para aula presencial, não esqueça a máscara e o álcool em gel. O meu estão aqui. E quero dizer também que a câmera do laptop, ela fica bem aqui embaixo. Então, muitas vezes eu olho para cima porque eu estou olhando a câmera, mas não porque eu estou olhando uma outra coisa, tá? Simplesmente porque a câmera fica embaixo e a minha visão é em cima. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender, para a gente dar início aqui ao nosso tema, é entender o que é fração e reconhecer esses números fracionários, né? Então, aqui eu preciso entender que em vários objetos, em vários textos da nossa vida, nós vemos essa numeração, esse número fracionário. Numa ferramenta que eu desenhei aqui, uma chave de boca, né? E a chave de boca muitas vezes tem 9 por 16, meio, né? Isso é o número fracionário. Também algumas receitas, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, 3/4 de xícara de açúcar, meia xícara de óleo. Então, normalmente em receitas, é um texto que a gente também visualiza o que é o número fracionário. O que é esse número fracionário? O que é uma fração? Fração é uma parte, é um todo que é dividido em partes, né? E, por exemplo, se você tem um pacote de biscoito e você tem 2 filhos e você quer dividir, você vai dar meio pacote para cada um. Então, isso é um número fracionário. É você pegar um objeto que seja inteiro e dividir em porções, em partes, né? E a fração, ela é representada por essa notação aqui, ó. Um número que fica em cima, a barra de fração e o número embaixo. O número em cima é o numerador e o de baixo é o denominador, tá bom? Aqui é a parte inteira, é quantas partes existem inteiras. E essa parte de baixo aqui, em quantas partes vai ser dividido. Então, são 2 unidades divididas em 4 partes, tá bom? Há algumas notações importantes de fração, eu acho que é essencial nós relembrarmos, tá? A primeira delas é essa daqui, ó, 1/2, que também nós podemos dizer que é metade ou meio. Nós chamamos aqui, nós não chamamos 1/2, nós chamamos de meio, tá? 1/3, quando é 1/3, 1/4, 1/5. E aqui, ó, eu fui colocando uma letrinha, que eu coloquei a letra X sobre 6, X sobre 7, X sobre 8, X sobre 9, X sobre 10.
E por que eu fiz assim? Porque eu quero dizer que esse número em cima pode ser qualquer número. Aqui eu coloquei 1/3, mas poderia ser 2/3, poderia ser 4/3, poderia ser aqui 5/4, né? Então, toda essa anotação aqui eu coloquei 1 e fiz a anotação aqui 1/5, 1/4, 1/3, porque aqui é o número 1. 1/3, 1/3. Se aqui fosse 2, 2/3. E assim por diante, tá? E aqui, ó, sexto. Então, aqui poderia ser 1/6, sétimo, 1 x/8, x nonos e x décimo. E a partir de 11, quando o denominador for 11, nós chamamos de avos. Por exemplo, se fosse 5 sobre 11, né? Então, seria 5 11avos. 5 sobre 12, 5 12avos. E assim por diante. Então, a partir do numeral 11 no denominador, a gente chama de avos, tá bom? Só para a gente relembrar aqui um pouquinho. E aqui, nós vamos agora nós vamos colocar aqui o primeiro exercício, só a representação gráfica de uma fração. Então, aqui, olha, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, aqui eu tenho uma representação de um quadrado aqui inteiro e ele está dividido em 4 partes. Cada parte dessa aqui, ó, uma parte que eu dividi. Como é que eu posso representar essa única parte aqui que não foi pintada? Então, é uma parte de 4 no total. Então, vai ser 1/4. Eu vou escrever aqui, ó, 1/4. Lembrando que é essa parte aqui, ó, que não está pintada, tá bom? Como é que eu posso representar essa segunda aqui, ó? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao todo, eu tenho 6 partes. Então, esse 6 é a quantidade que foi dividida. É o denominador. E quantas partes agora eu pintei? Agora eu quero a parte pintada. 2 partes. Então, eu coloco 2/6. Beleza? E esse daqui em formato de pizza, a gente vai falar sobre ele também um pouquinho mais pra frente. Vamos ver a parte pintada aqui também? Então, aqui eu tenho 8 partes, se você contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 partes foram pintadas, então é 2 sobre 8, 2/8. Tudo bem? Deu para relembrar? E aí eu quero voltar com vocês uma anotação aqui importante que eu fiz antes do 11avos, que é o 10, o décimo, tá vendo? Toda vez que eu tenho um número sobre 10, um número sobre 100, vai me recordar, vai me lembrar, vai puxar lá a parte de porcentagem, né? E vamos relembrar isso também para a gente poder trabalhar a questão mais à frente que eu quero falar com vocês, que é sobre renda, que é sobre orçamento financeiro. E aí nós vamos pensar o seguinte, toda vez que eu falo de porcentagem, o que é a porcentagem? Porcentagem é um número dividido por 100. Então, tá aqui, ó, já deixei aqui explicadinho para vocês. É um número dividido por 100 e tem esse símbolo aqui. Então, se eu falo aqui, ó, um exemplo, 10% significa 10 dividido por 100. 25% é 25 dividido por 100. Ok? 50%, 50 dividido por 100. 70%, 70 dividido por 100. E aí eu venho por alguns conceitos super importantes, que é o conceito de metade, por exemplo. O que é a metade? Que é, a gente viu ali em fração, 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 50%, que é 50 sobre 100. Se a gente simplificar aqui, ó, nós vamos simplificar aqui, vamos dividir, deixar o número mais simples, e a gente vai encontrar esse primeiro número, 1 sobre 2. Ou então, 1/4, que é aqui, ó, 1/4, que é a mesma coisa que 25%, ou 25 sobre 100. Ou 1/5, que é a mesma coisa que 20%, que é 20 sobre 100. E sabendo aí em porcentagem, a gente vai utilizar um pouquinho mais à frente, por isso que eu quis relembrar isso. Um outro ponto importante que eu acho fundamental é porque muitas vezes a fração e a porcentagem são representadas por gráficos.
E é por isso que eu escolhi também essa matéria de gráficos para a gente relembrar. Então, aqui eu tenho para a gente entender um gráfico de pizza, que é essa forma arredondada, onde as partes são pintadas. Pode ser aqui, essa forma aqui de coluna, tá vendo? De barra ou de linha. Então, cada um aqui, ó, tem uma característica específica aqui para gráfico. E a gente consegue representar esse gráfico aqui, tá bom? Nós chegamos aqui a um ponto importante, porque essa atividade, ela quer trabalhar com a gente não só a parte da matemática. Por que a gente relembrou isso tudo aqui? Nós relembramos isso tudo porque eu quero trazer para vocês um estudo importante e cotidiano, que é falar sobre a nossa renda, que é falar sobre o nosso salário, sobre as nossas contas, sobre as nossas despesas. Eu acredito que nessa pandemia, muita gente deve ter até perdido a sua fonte de renda, ou não está conseguindo nem controlar aí. E aí, eu trouxe aqui, isso é importante, porque na situação atual, a gente precisa ter um modelo de orçamento. A gente não pode simplesmente passar de mês a mês sem entender o que acontece com a nossa renda. Ou então, quando chegar no dia do salário, é que a gente vai saber, agora não deu para pagar, ou agora deu para pagar. Então, o que eu quis trazer para vocês nessa aula aqui, que é uma aula online, mas uma aula importante no meio dessa pandemia, para a gente refletir um pouco sobre essa questão de receitas e despesas. Porque a distribuição de renda no nosso país, isso a gente já vai para um lado, já voltando para o lado da geografia, ela não é uma distribuição de renda favorável como nos países de primeiro mundo. Nós enfrentamos muitas dificuldades, e nós que moramos na Baixada Fluminense e não somos classe A e B, né? Somos classe C, temos aí classe D, e às vezes alguns aí chegam na classe E. E essa divisão de classe muitas vezes nos força a ter vários tipos de emprego, a fazer vender como camelô, como um bico, fazer alguma atividade que não seja registrada, né? E eu quero trazer para vocês essa reflexão, que é uma reflexão econômica, que a gente precisa estar no controle da nossa despesa financeira, tá bom? Primeira coisa aqui que eu quero falar sobre as nossas despesas. Então, esse exercício agora, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e fizesse aí na sua casa, juntamente comigo. Primeira coisa que você precisa pensar: você quer fazer o seu orçamento financeiro, fazer o seu planejamento financeiro? Você acha necessário? Porque também é uma coisa que você precisa ver necessidade disso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, relacionar as suas receitas. Salário, auxílio, pensão, tudo que for receita, tudo que entra de dinheiro de todas as pessoas daquela casa. Se você mora com 4 pessoas, então você vai relacionar ali tudo que entra como receita de todas aquelas pessoas ali. E aqui eu estabeleci um modelo. E eu acredito assim, eu estabeleci aqui, mas eu quero que você estabeleça aí. Eu quero que você faça um exercício aí, relacionando as despesas com alimentação, luz, que é a energia elétrica, né? Aluguel, telefone, internet, né? Que hoje em dia está tudo bem misturado, né? Muitas pessoas não têm nem o telefone fixo, é só o celular. Vestuário, lazer e poupança. Será que todos os meses tem sobrado algum dinheiro aí para você poupar? Ou será que você tem passado pelos meses e apenas está devendo, né? Se tornou um devedor e não é mais um poupador. Então, aqui eu tenho um modelo. Então, aqui tem, por exemplo, alimentação. Vamos supor que uma renda de aproximadamente R$3.000, né? Que eu estou considerando uma renda total da casa de R$3.000. Então, aqui tem, vamos supor que gasta 30% de alimentação todo mês, que dá aproximadamente R$900. Com energia elétrica, 5%, que vai dar aqui a 5% de 3.000, vai dar R$150. Aluguel, 30%, R$900. Internet, R$300, que é 10%. Vestuário, 10%, R$300. Lazer, 5%, R$150. E ainda sobra aqui para uma poupança de R$150.
E aí eu quero já chamar a atenção para você como você transforma isso. Aqui é um modelo. Por exemplo, se eu determino que eu quero, vou escrever aqui, tá? 30% para alimentação, eu quero 30% para alimentação e o valor da minha receita total é 3.000, então vai ser, ó, 30% de 3.000 vezes 3.000. 30% vezes 3.000. Mas quem é 30%? 30% não é 30 dividido por 100? Então, aqui você vai colocar, ó, 30 dividido por 100 vezes 3.000. Tá vendo? Você vai resolver essa conta aqui e aqui, ó, esses... Para simplificar, você pode fazer aqui, ó, 30 vezes 3.000 dividido por 100. Ou você pode simplesmente aqui, ó, cortar esses dois zeros com esse zero aqui e fazer isso aqui, ó, 30 vezes 30, que vai dar R$900. Que vai dar R$900. Então, toda vez que você tem uma porcentagem e que você quer transformar em valores, você pega a porcentagem e multiplica pelo valor. No caso aqui foi o valor da receita, tá bom? Isso daqui foi um modelo. Isso daqui, como eu falei para vocês, é um modelo em que esse modelo aqui eu consigo poupar. Todo mês eu estou poupando aqui, ó, R$150. Sabe o que isso quer dizer? Que depois de 10 meses, na poupança eu já vou ter R$1.500. Mas vamos supor que você não consegue poupar. A nossa realidade, a realidade da nossa classe não é assim. Sabe qual é a nossa realidade? É esse tipo aqui, ó, de conta. Uma mesma receita, vamos supor aqui uma mesma receita. Vamos supor aqui alimentação, mesma coisa, luz, aluguel, mesma coisa, telefone, internet. Mas tem duas contas aqui muito importantes, que é cartão de crédito, e aqui eu coloquei R$1.500, e o limite especial R$500. Nesse caso aqui, a pessoa já está, todo mês devendo 1.250. E a gente sabe que se esse mês deve 1.250, no próximo mês vai dever muito mais, né? Então, se você está nessa situação de débito, a matemática ela pode te ajudar. E para finalizar isso daqui, eu quero te falar o que você faz para você passar de endividamento para poupança. Você deixar de ser uma pessoa que gasta além daquilo que você possui para uma pessoa que poupa, né? Então aqui, qual é a solução? Tem uma saída? Tem, o planejamento. E uma saída que eu quero propor para você nesses minutos aqui, é que você utiliza até mesmo o seu telefone para fazer esse planejamento todo mês. A matemática pode te ajudar. Primeira coisa, você precisa estabelecer todo mês quanto você precisa gastar com cada coisa. Algumas contas são fixas. Aluguel, o colégio, de repente você paga o colégio para os seus filhos, né? São contas fixas. Você vai relacionar as suas contas. Aqui todo o telefone, eu estou aqui com um telefone, é um telefone comum, é um smartphone. Se você vier aqui nos aplicativos, normalmente tem aqui um Excel, tá vendo? Ou tem a planilha. Pelo Excel, você consegue aqui um modelo. Ó, eu tenho esse modelo aqui, ele se chama orçamento. Não sei se dá para ver direitinho aqui. Orçamento. Nesse orçamento, eu posso aqui escrever qual é a minha renda. Eu vou escrever aqui, ó, quais são as minhas despesas e o que eu preciso e o que eu gasto efetivamente com elas. Note que aqui em cima, ele aparece um gráfico aqui. Nesse gráfico, eu consigo saber que eu não estou gastando tudo que está em preto é o que eu gastei. E o que está em verde é o que eu estou conseguindo poupar. Agora, pelo seu aparelho de celular também tem outras possibilidades. Você pode criar um grupo no WhatsApp só com você e colocaria as suas despesas. De tal maneira que você não fique surpreso ou surpreendido ao final. Tá bom?
Espero que você faça esse exercício aí em casa, relacione todas as suas despesas e tenha um bom orçamento. Faça esse orçamento aí para o final do ano. Tchau, tchau!